Você quem acompanha a programação da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Eu sou Arthur Neves e este é o programa JK, direto do plenário Juscelino Kubitschek, o maior parlamento estadual da América Latina, Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Eu já começo este programa perguntando a você se você conhece o policial militar Rafael Henrique Cano Telhada. Já ouviu falar? Eu acho que o sobrenome já fica mais claro, não é? O deputado estadual Capitão Telhada, que está aqui conosco hoje, então participando deste programa. Deputado, seja muito bem-vindo. Que bom ter o senhor aqui no programa JK. Obrigado, Arthur. O prazer é todo meu de estar participando aqui com a TV Alesp, nesse programa com um novo formato, né, aqui em pleno plenário, que é o nosso local de trabalho, nosso habitat dos deputados estaduais. Então, muito bem-vindos e obrigado pelo convite. Deputado, há 20 anos o senhor ingressava na Polícia Militar, não é? Nós estamos em 2024, exatamente 20 anos, né? Eu gostaria que o senhor fizesse um balanço desse momento do senhor, para que a gente pudesse chegar até o maior parlamento estadual da América Latina. Perfeito. Eu acho que até antes disso, Arthur, quando a gente reflete sobre a nossa origem, né? Antes de eu ser policial militar, eu sempre gosto de lembrar dos meus vínculos familiares. Eu sou filho da Ivânia e do Paulo, Coronel Telhada. Sou irmão da Juliana, nascido na freguesia do Ó, aqui periferia da capital de São Paulo. Uma família muito unida, uma família baseada nos ensinamentos cristãos. Pela graça de Deus, desde o meu nascidouro, a gente frequenta a Congregação Cristã no Brasil, então dali a gente já extraiu, né, diversos princípios, pilares da nossa atuação hoje, como adultos, como homens, como mulheres. A gente extrai da tenra infância e justamente do seio familiar e do convívio social que a gente está inserido. E quando eu fui crescendo e iniciando a minha adolescência, eu já tinha clara noção, já tinha uma convicção, particularmente nem sei de onde veio tanta convicção assim na época, mas eu já sabia o que eu queria ser. Eu queria ser policial militar. Não tenho dúvida de que, claro, de certa maneira, influenciado pelo meu pai, que era policial militar, à época capitão, major da PM, atuante, operacional, combativo, como ele sempre foi, mas era algo muito meu também interno, assim, de querer ser policial. Tentei, né, na época, ao final do ensino médio, ali, época de vestibular, prestei faculdade de Direito. Meu próprio pai me apresentou outras carreiras. Pô, você não quer ser piloto, você não quer ser advogado, você não quer ser engenheiro. Eu lembro que ele me levava para conversar com pessoas, com profissionais desses outros segmentos, só que não teve como fugir. A gente fala, não teve pinote, né? E eu acabei sendo atraído para a carreira militar. Com 17 anos, eu passei no concurso, no vestibular, na época FUVEST, que era o mesmo vestibular no qual eu ingressava na USP, e acabei entrando na Academia do Barro Branco aos 17 anos, em 9 de fevereiro de 2004, então completou agora recentemente 20 anos de serviço público prestado à sociedade paulista. E nessa caminhada a gente foi encarando aí uma carreira também combativa, em unidades operacionais, que foi dando uma certa visibilidade, nos colocando em pontos polêmicos e, de certa maneira, positivos, que alinhados com justamente o que eu já tinha via no meu pai, no que ele tinha perseguido na carreira dele, a questão sempre operacional. Eu também fui fazendo a minha história dentro da Polícia Militar e chegamos até o Parlamento agora nas eleições de 2022, com 19 anos na ativa da Polícia Militar e um ano aqui na Assembleia. Deputado, quando o senhor traz a menção da família do senhor, é muito importante, porque as pessoas se identificam, as pessoas que estão nos assistindo ao senhor agora se identificam. E é muito interessante, né, porque, como diz o ditado aí, né, filho de peixe, peixão também é. Então o senhor tem seguido exatamente os caminhos, os passos do pai do senhor, que hoje é deputado federal, né, e passou por esta casa, deixou a marca dele e ainda deixa a marca, né? Isso é muito interessante. É muito interessante e, assim, a gente vive numa época, né, no Brasil, até no mundo,
que, infelizmente, esse conceito de família, esses princípios familiares, esses laços íntimos ali, de pai, filho, irmãos, avós, né, infelizmente tem se degradado. A gente tem visto que tem diminuído esse conceito, essa procura pela família se conviver, por diversos fatores, não só fatores políticos e polarizados, não só isso, mas eu acho que próprios fatores assim digitais, virtuais, os nossos jovens, eu vejo isso na minha própria família, eu tenho filhos, tenho 2 filhos, né? A Laura de 9 anos, o Cássio de 4 anos. Se a gente não tomar cuidado, eles só vivem no mundo digital, que é um mundo ali que não existe, não é real, não é físico, não conhece, né? Às vezes não conversa com o pai, com a mãe dentro de casa, mas é super popular no jogo, na questão virtual. Então, por diversos fatores, a gente tem visto esses laços familiares serem aos poucos desfeitos ou ficarem cada vez mais raros na nossa sociedade. Então, eu faço questão sim de falar, de pregar essa questão no bom sentido da palavra, né? De sempre quando eu tenho oportunidade, fomentar dentro da minha família, dentro do meu gabinete, com os meus assessores, fomentar esses laços de amizade, de convívio, de bom convívio. E eu acho que só tem a acrescentar. E no futuro, quem tiver esses princípios vai sim ser, inclusive ser mais bem-sucedido, ter uma vida mais equilibrada, uma saúde mental mais ponderada. Eu acredito que é investir no futuro. Investir na família é investir no futuro. Da mesma maneira que a gente tem que dedicar o horário para o trabalho, tem que dedicar o horário para estudo, para lazer, nós temos que ter uma dedicação para a família e fomentar isso como pai de família, como homens, como mulheres, provedores do nosso lar. A gente tem que trazer assim, quase que forçar, fomentar esse convívio. E outra, a gente vive numa época de muita internet, onde cria-se muitos personagens. E quando eu falo da minha família, quando eu falo do meu pai, da minha mãe, dos meus avós, quando eu falo da igreja, eu me sinto muito à vontade, porque não foi uma criação de personagem, tanto do Coronel Telhada quanto minha, para vir para a política. Porque eu sei que às vezes aparece uma pessoa no YouTube que quer falar de esquerda, quer falar da direita, que quer falar de liberalismo, que quer falar de assuntos polêmicos, de família, de cristianismo e tal, mas a pessoa às vezes não... Ela é quase que uma roupagem que ela cria para justamente engajar, para estar na crista de uma onda ali, de uma hype de internet. A nossa família não, a gente vem de fato de uma criação evangélica. Você pode notar aqui diversas solenidades que meu pai fez ao longo desses 8 anos que ele esteve aqui na Assembleia. Ele leva a neta, coloca lá em cima, sentado com ele na presidência de uma sessão solene. Quando eu chego no ambiente, até a gente recebe muito comentário positivo por isso. Meu pai está aqui numa sessão solene, num quartel, não importa se nós estávamos fardados ou não. Aonde eu chego, eu cumprimento meu pai com um beijo, cumprimento com um abraço, cumprimento assim, uma demonstração de carinho espontânea entre nós, entre pai e filho, entre irmãos, entre familiares, que a gente vê muito pouco hoje em dia. E isso, na minha família, é muito natural. A gente foi criado assim, a gente tem isso como princípio que não abrimos mão antes de ser policial, antes de ser militar, antes de ser político, antes de ser qualquer status ou conceito profissional. Eu acho que antes de tudo isso, nós somos pais, filhos, irmãos, e é essa base que faz a gente ter motivação para trabalhar, para buscar, inclusive, um mundo melhor futuro, que é o nosso papel aqui na política. Construção de uma sociedade melhor para o futuro. E é essa base que nos direciona nessa jornada. Deputado, exatamente seria esse equilíbrio que o senhor sempre buscou e sempre fez valer a pena quando estava diante de uma ação, nas ruas, assim como também aqui na tribuna, no plenário JK? Ah, sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que toda decisão nossa, toda atuação, principalmente quando a gente fala em polícia militar, em segurança pública, né? O profissional da segurança pública, aquele homem, aquela mulher que tem milésimos de segundos para resolver, para decidir numa situação agressiva, numa situação violenta, num cenário que ele se depara louco, né? De um caos de uma cidade como São Paulo, de um país como o Brasil.
E lembrar que o agente de segurança pública, ele não só convive numa sociedade caótica, porque ele também é um cidadão, no momento de folga ali, ele também é pai, filho, irmão, ele também é esposa, ele também é o proprietário de um carro, de uma moto, de uma residência, então ele é um cidadão comum. No momento de serviço, ele é um agente de segurança pública e sempre, né, pairando sobre ele a questão da legislação penal fraca, que não o protege, não protege a vítima, não protege o cidadão de bem. A nossa legislação ainda hoje no Brasil não dá essa proteção à vítima, não tem o olhar sobre o cidadão policial, sobre o cidadão de bem. A nossa legislação protege e traz benefícios e traz uma série de vantagens e progressões para o criminoso. A nossa legislação é paternalista em relação ao criminoso. Isso é quase que cultural no Brasil, algo que a gente vem tentando desmistificar na política, com a recente inserção na política de policiais e militares e promotores e juízes. Eu acho que está tendo uma guinada para desmistificar essa narrativa de que a política e as leis têm que defender o criminoso como vítima. Não, vítima é o policial e é o cidadão de bem. Então, o agente de segurança ele tem que ter esse equilíbrio familiar, porque tem tanta pressão sobre ele, tem a instituição dele, tem os regramentos internos, tem a legislação, tem a mídia, tem as mídias sociais, enfim, é tanta pressão, e ele que vai se deparar, ele, carne e osso, vai se deparar com o bandido, vai se deparar com uma mulher em parto, vai se deparar com uma briga de marido e mulher, com as emoções à flor da pele, e ele vai ter que decidir, ninguém vai decidir por ele. Ninguém, ele não está no ar-condicionado, ele não vai ter os autos para analisar, ele não vai ter a tribuna aqui igual nós para falarmos um discurso até ensaiado, se quiser, não. O policial militar, o policial civil, o agente de segurança, ele tem milésimos de segundos para decidir e aí ele vai acertar ou errar e vai ser julgado por vários. Então, se ele não tiver o equilíbrio familiar, um equilíbrio e uma base religiosa e mental, ele não consegue desenvolver a atividade dele a contento. Então, a gente, quando fala com os novos policiais, com novos agentes que ingressam na segurança pública, eu falo muito isso. Eu falo, cuidem da mente de vocês, cuidem da saúde de vocês, física e mental, tenham uma base religiosa, não importa qual, não importa a religião em si, mas tenham uma base religiosa, para você saber que existe algo maior do que nós aqui na Terra, antes da gente e depois da gente. Tem algo a mais. E cuidem da família, tenham uma base familiar, tenham para quem voltar. Isso é muito importante para o soldado, e o soldado no conceito de cidadão que trabalha pela segurança. O soldado, ele tem que ter para quem voltar, porque se ele não tiver uma casa, um lar para retornar, ele acaba ao longo da jornada, ao longo da guerra, ele acaba perdendo a diretriz, ele acaba perdendo o norte. Então é muito importante essas bases para que a gente consiga cumprir a missão com êxito e com sucesso. E é no frenesi dessa assertividade que o senhor busca, inclusive, a defesa dos cidadãos profissionais como o senhor também, policiais, e, claro, trazendo menção aos projetos que o senhor vem criando juntamente com a equipe do senhor aqui no Parlamento. Exatamente. Graças a Deus, a sociedade, eu acho que vem evoluindo. Nós passamos recentemente no Brasil por um engrandecimento ou uma conscientização acerca de política, eu acho que muito importante e absolutamente necessária para o nosso país evoluir. Então, hoje política é um assunto de bar, é um assunto de mesa da família, política é um assunto de grupo de WhatsApp, que nunca foi antes. Antes era futebol, malemar novela e religião, talvez discutia lá alguma coisa sobre religião. Não se falava sobre política, ninguém sabia o que fazia um deputado estadual, um deputado federal, um vereador, era muito limitado, era um mundo muito apartado do mundo real, digamos assim. Era um nicho pequeno, era um grupo pequeno que dominava esse assunto. E de talvez 5, 8 anos para cá, a gente teve uma conscientização, popularizou o tema política. Bem ou mal, de maneira aprofundada ou não, mas as pessoas hoje têm uma noção do que deve ser um político, do que esperar de um político.
né? Ainda há uma confusão, é claro, de competências constitucionais, que é natural, mas eu acho que isso acrescentou muito para a sociedade como um todo. E os policiais militares e os militares ganharam um espaço, ganharam, né, conquistaram uma fatia de representação dentro das casas legislativas. Hoje nós temos vereadores, nós temos prefeitos e governadores militares e policiais militares, nós temos deputados estaduais, deputados federais, senadores militares e tivemos inclusive um presidente, capitão do Exército, que foi o último presidente Jair Bolsonaro. Então, nota-se que a sociedade ainda tem nos militares uma representação de valores, algo que, como eu disse, foi ficando raro na sociedade e ainda é visto, não quer dizer que os militares são anjos, vieram de outro mundo, são perfeitos e são poços e baluartes da reserva moral e ética do Brasil, não é isso. Só que por causa da formação, da maneira de enxergar a questão do nosso país, da defesa dos nossos interesses nacionais, a defesa individual, né, os direitos individuais de cada cidadão, por uma série de quesitos, o militar foi ganhando um espaço e eu me incluo nessa questão. Eu me incluo porque eu sou militar e a população, quando votou em mim, não só o policial que votou em mim, mas o cidadão de bem, o cidadão civil que votou no Capitão Telhado, que votou no meu pai, no Coronel Telhada, ele faz esse voto de confiança esperando da gente uma representação da bandeira de defesa do cidadão, que é um tema hoje, 2024, protagonista. A gente sabe que as eleições municipais, por exemplo, se aproximam e o tema que mais vai ser discutido e que mais vai estar nos debates e que os candidatos terão que se preocupar é a segurança pública, porque é o que aflige o cidadão hoje, brasileiro. Então, é atual e é importantíssimo. A gente não pode, hoje, eu arrisco dizer, talvez seja o tema mais importante do Brasil. Nós vimos em Brasília a aprovação do término das saidinhas de presos, o que antes era um tabu, porque, como eu disse, no Brasil tem uma cultura de achar que o preso, achar que o bandido, que o marginal é vítima da sociedade. Não é. Ele escolheu ir para o crime. Outros que tiveram uma criação similar escolheram trabalhar, escolheram ter uma vida digna. O cara escolheu ir para o crime. Quando ele recebe uma pena de um juiz, ele tem que cumprir essa pena. É uma coisa tão básica e simples que, incrivelmente, a gente perdeu essa conceituação no Brasil. Então, esse tema ganhou espaço, né? Conquistou espaço nos parlamentos. A discussão está quente, está aquecida em âmbito nacional e, como representante dessa bandeira de segurança pública, a gente tem uma facilidade em falar do assunto porque a gente viveu, né? Eu vivenciei segurança pública. Eu não estudei no livro e nada contra aqueles que estudam o tema e se aprofundam, mas quando você vivencia a realidade da rua, quando você quando você executa aquilo que você está falando e está defendendo, você tem primeiro uma propriedade, uma credibilidade maior e segundo você tem conhecimento de causa. Então eu acho que a gente tem uma chancela para falar do assunto, não de maneira superficial, mas quando a gente está numa comissão de segurança pública, que eu faço parte, quando a gente está numa comissão de direitos, defesa dos direitos da pessoa humana, que eu faço parte também, e entra numa discussão envolvendo agente de segurança, envolvendo polícia, envolvendo sistema prisional, ou sistema jurídico, né, como um todo, a gente consegue navegar por esse tema de maneira tranquila e com propriedade, porque nós vivenciamos. E o cidadão hoje espera e quer representantes que saibam o que está falando. Se você lembrar, Arthur, há poucos anos atrás, nenhum político queria falar de segurança pública. Ou era dois extremos, né? Ou o cara, ou um político, ele defendia
Estamos de volta com o segundo bloco do programa JK, direto do plenário Juscelino Kubitschek, Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, Palácio 9 de Julho, o maior parlamento estadual da América Latina, e hoje num bate-papo super bacana com o deputado estadual Capitão Telhada. Deputado, no primeiro bloco o senhor falou bastante sobre segurança pública, isso está nas veias do senhor, o senhor transpira, inspira muita gente quando fala sobre esse assunto. Mas é claro que o senhor também tem outras bandeiras aqui no parlamento. O senhor está em comissões, frentes parlamentares. E aqui é interessante porque na comissão o senhor está na defesa do direito da pessoa humana, também da pessoa com deficiência. São duas comissões das quais o senhor também executa o trabalho do senhor, de toda a tua equipe. E aí acho que é interessante quando a gente fala da pessoa humana, e aí puxando um gancho daquilo que o senhor falava no primeiro bloco, sobre a vida dos policiais. Como, deputado, e de que forma tratar da vida de um criminoso e também de um policial? Faço essa pergunta porque muitas vezes as pessoas que estão nos assistindo questionam isso, né? De que forma um deputado vai trabalhar essa dualidade? Perfeito. Eu fiz questão, quando eu cheguei aqui na Assembleia Legislativa em março de 2023, de colocar o meu nome dentro da liderança do meu partido para ser membro efetivo da Comissão em Defesa dos Direitos da Pessoa Humana. E por quê? Por muitos anos, por décadas no Brasil, esse tema, direitos humanos, ele foi tomado, foi apropriado pelos parlamentares, políticos e, lideranças mais à esquerda. Então, parece que falar de direitos humanos era sempre defender bandido. Basicamente isso. Associações, ONGs de direitos humanos, nós como policiais ouvíamos um defensor de direitos humanos, já era a figura, o estereótipo de um defensor de bandido, que ia vir para agredir os policiais, para tentar pegar uma brecha, para criar uma narrativa, para convencer testemunhas, familiares de que houve abuso policial, de que houve abuso de autoridade e prejudicar o serviço policial. Então, eu sei que é muito mais do que isso. Defender os direitos da pessoa humana é muito mais do que defender direito de criminosos. Então eu fiz questão de colocar o meu nome como membro efetivo, justamente para mostrar que não é uma pauta da esquerda, essa pauta não é e não deve ser apropriada ou colocada embaixo do guarda-chuva de um parlamentar ou de um segmento. Nós falamos justamente da defesa de todos e não há, na minha concepção, não há agente maior de difusão de defesa dos direitos da pessoa humana como o policial é. Ele é o maior defensor, é ele que chega, é o policial, o soldado, lá na ponta da linha, lá nos 4 cantos do estado, na cidade mais longínqua, na área rural, na área indígena, no meio da favela, no meio do bairro mais rico, é ele que vai chegar sempre para socorrer quem tiver em dificuldade. Qualquer pessoa, qualquer cidadão no Brasil lembra do número 190 e não liga para o bombeiro, não liga para o trânsito, não liga para a prefeitura, ele liga para tudo, para o 190, para tudo. Então, não há um agente, um cidadão, um ser humano que defenda mais os direitos humanos do que o próprio policial. E outra, a gente sabe que dentro dessas comissões tramitam as pautas, antes de vir aqui para a plenária, elas tramitam na comissão. Então, muito do que nasce ali, que seria pejorativo, ou que seria agressivo ou negativo para as instituições policiais, a gente consegue colocar um outro olhar, colocar um olhar de um policial, colocar um olhar de um cidadão de bem, de um político de direita. Eu reforço mais ainda o acerto nessa minha decisão, porque a gente consegue criar debates interessantíssimos ali, trazer a visão de um policial hoje político e estancar iniciativas que seriam negativas ou então motivar e dar mais força para iniciativas positivas. E quando a gente fala em direitos humanos, a gente tem que lembrar que o próprio policial é um ser humano. Eu vou dar um exemplo que todos vão se lembrar. No Carnaval de 2024, nós tivemos uma escola de samba que em uma das suas alas
retratou policiais militares do choque como diabos, como Satanás. Então, talvez as pessoas que nos assistam aqui se lembrem, tinham lá, eram demônios, caracterizados como demônios, com chifre vermelho, fardados, né? Então capacete de tropa de choque, fardamento, escudo escrito choque, ou seja, um policial militar do choque retratado como um demônio. E toda a ala, 200, 300 pessoas fardados daquela maneira, né? Retratando o policial como um demônio. Outro detalhe, 2 autoridades desfilando nessa escola, um deputado federal do PSOL e o ministro dos Direitos Humanos, desfilando nessa escola, que estava retratando o policial como um demônio. E aí, claro que eu fiz uma moção de repúdio e fiz um convite para essas 2 autoridades virem aqui na Assembleia conversar com a gente e dar explicações. Como que o ministro que defende os direitos humanos desfila numa ala que está literalmente agredindo os direitos humanos do policial? Mas sabe por quê que eles acham normal isso? E ele talvez não tenha pensado no alcance que essa situação dele, que essa atuação dele estava tendo em São Paulo e no Brasil, porque as pessoas esquecem que atrás da farda, que atrás daquele escudo, que sob aquele uniforme, existe um homem e uma mulher, existe um ser humano. Ah não, é o Estado. Ah não, o policial é o Estado. O Estado é uma figura, é um ente subjetivo. Só que até hoje ninguém lembrava do homem e da mulher, do cidadão que nasceu na periferia, que é negro, que é pobre, que é vindo do interior de São Paulo, da área rural, que é uma pessoa humilde, que presta um concurso para sustentar sua família, que ingressa na polícia para defender aqueles que ele nem conhece e é agredido à torta e à direita. Sempre foi, pela imprensa, pelas pessoas, pela sociedade em geral. Então, eu vejo esse posicionamento meu na Comissão de Direitos Humanos como também uma maneira de representar esses policiais, que nós somos seres humanos, nós temos sentimentos, nós temos emoções, nós temos filhos que assistiram aquela pouca vergonha, por exemplo, na escola, nós temos pais, mães, esposas, maridos e por incrível que pareça, nós temos que lembrar isso a todo momento para outros políticos, para outros parlamentares. Porque veja, um ministro responsável pelos direitos humanos estava numa nítida agressão aos direitos humanos dos policiais. Então é por isso que eu fiz questão de ingressar para mostrar que a minha bandeira não é apenas segurança pública. Eu abri o leque, e abri mesmo. É direitos humanos, direitos das pessoas com deficiência, direitos das mulheres servidoras públicas, inclusive aprovamos um projeto aqui na casa sobre essa questão de mulher e tem outros projetos que também serão aprovados, tenho certeza. Enfim, o leque abriu porque a gente recebe, né, muita demanda, então a gente tem que estar pronto para atender a sociedade. Falando especificamente sobre as pessoas com deficiência, a gente está gravando esse programa no início do mês de abril, inclusive dia 2 de abril, celebrado então Dia Mundial da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista. É interessante essa análise e o senhor também tem defendido muito essa causa. Exatamente, é uma causa que eu já tinha contato dentro da Polícia Militar, enquanto na ativa, porque nós temos muitos policiais militares deficientes. Eu sou associado, por exemplo, da Associação da Polícia Militar dos Deficientes Físicos, que é uma associação formada toda, seu corpo diretor, seus membros, todos são policiais deficientes e trabalha muito no apoio ao policial e ao familiar do policial. Então, quando eu vim aqui para a Assembleia, eu já tinha esse contato e aqui cresceu, aqui aumentou esse contato com o tema deficiência intelectual, deficiência física. E por quê? Qual que é o meu objetivo em trabalhar nesse tema, em fazer parte da comissão? Eu quero ver o Estado de São Paulo, eu quero ver a Polícia Militar aproveitando os seus policiais deficientes. Eu não me conformo da gente ter lei que obrigue, por exemplo, o empresário, que obrigue a iniciativa privada a ter uma cota percentual de pessoas com deficiência nos seus quadros de funcionários e o próprio Estado não fazer a sua lição de casa. O policial militar hoje, ele aposenta, ele é obrigatoriamente, compulsoriamente ele é aposentado porque ele perde um dedo, porque ele perde uma visão,
porque ele se torna cadeirante num acidente de viatura, por exemplo, ou ele perde uma parte do membro inferior num acidente de motocicleta, viatura, numa Rocan, ele sofre um acidente e perde, como casos reais estou falando, do joelho para baixo. Só que esse policial militar aposentado obrigatoriamente na polícia, ele, que perdeu uma perna, ele é um atleta de corrida hoje. Será que ele não poderia estar nos quadros da polícia militar, que seja administrativo, mas contribuindo com a polícia, trabalhando na polícia ainda, inclusive liberando um policial que não é deficiente para estar na rua? Será que um policial nosso, deficiente físico, paraplégico, hoje cadeirante, será que ele não consegue trabalhar no atendimento 90, no Copom, ou no setor de RH, nos direitos no recursos humanos, ou no setor de estatística? Um policial que perde, por exemplo, uma visão com um disparo de arma de fogo, caso real também estou falando, será que ele que não é cego, ele tem ainda a outra visão, ele não é um deficiente visual completo, será que ele não pode trabalhar num setor de instrução para uma escola de soldados, dando uma aula de direito? Nós temos grandes juristas nos quadros da Polícia Militar, sargentos, oficiais. Então, nós não estamos aproveitando. O Estado, o governo de São Paulo, a Polícia Militar hoje não tem dispositivo legal que consiga aproveitar esses policiais deficientes. E foi esse tema, foi esse ponto em específico que me aproximou da comissão para eu procurar criar essas ferramentas de que a gente consiga dar essa oportunidade para o policial deficiente. Se ele pode, claro, e deve ter o seu direito à aposentadoria a partir do momento que ele contrai uma deficiência, ele tem o seu direito a aposentar e a ficar em casa, enfim, mas a maioria quer trabalhar, ele quer ser útil, ele quer continuar a ter um convívio do quartel, dos seus amigos de serviço, ele não quer ficar em casa e cair em depressão, que é uma realidade hoje, infelizmente. Então, essa oportunidade a gente não consegue ainda entregar para o policial militar em específico, que foi o que eu tive muito contato. Então, esse foi o meu objetivo. Me trouxe para essa área, tenho conversado muito com o secretário de Segurança Pública, tenho conversado muito com o governador sobre esse tema em específico, e nós estamos construindo uma legislação para que consigamos aproveitar esses veteranos deficientes. Então, o policial militar, ele aposenta, ok, ele se tornou deficiente, mas a nossa ideia é que ele tenha oportunidade, se quiser, voltar a trabalhar, voltar ao quadro ativo e dar sua contribuição, sim, porque ele é produtivo, nós queremos ele conosco, nós precisamos dele nos nossos quadros dentro da Polícia Militar. E, claro, se aproximando desse assunto, surge o que vem crescendo muito, a questão do diagnóstico do autismo, surge a questão da neurodivergência, da dislexia, do TDAH, enfim, eu tenho visitado muitas instituições que também labutam nessa área, a ACD, diversas APAES, tenho tido muito contato com familiares que enfrentam essa questão no seu dia a dia e a gente se apaixona, né? É um tema que quando a gente começa a trabalhar e começa a se aprofundar, estudar aquilo ali, a gente vai se apaixonando e queremos dar mais contribuição ainda. E é uma das políticas que eu mais tenho prazer hoje em contribuir dentro da Assembleia Legislativa, é o tema pessoa com deficiência. Muito bem, deputado, a gente sai um pouquinho das comissões. Antes de a gente entrar para as frentes parlamentares aqui, que segue mais ou menos um padrão, mas o senhor deixou aí no ar um projeto de lei aprovado aqui na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, que institui o mês Maio Furtacor, que é relacionado à saúde mental da mulher mãe. Eu gostaria que o senhor falasse sobre esse projeto, claro. Por favor. O pessoal sempre fala assim, pô, Capitão Telhada aprovando lei para saúde materna, o que tem a ver segurança? Eu falo, pô, gente, segurança pública é minha bandeira principal, é claro, sempre vai ser. Mas espera aí, hoje nós somos representantes e nós estamos abertos a toda a sociedade. E no ano 2023 eu tive um contato com um grupo de mães que fazem um trabalho incansável, que é o grupo Maio Furtacor, dentro dessa temática, que é justamente trazer orientação, informação aos cuidados da saúde materna, tanto no período da gestação quanto no pós-parto. E aí me trouxeram uma série de estatísticas que eu não conhecia, passei a ter contato a partir de então, que no Brasil nós temos uma grande incidência de depressão pós-parto, de síndrome do pânico, de síndrome de ansiedade,
chegando às mães, muitas que são acometidas por essa depressão e por esse estresse, como se praticamente é um estresse pós-traumático, a fazerem mal para si mesmo ou para o bebê, no estado puerperal. Então, nós temos que dar visibilidade. Para você ter uma ideia, 13% de mães, após o parto, têm questão de... são afetadas na saúde mental. 13%, é um número altíssimo. E eu tive um contato e falei, pô, como que podemos ajudar? Meu gabinete está à disposição. Então, nós fizemos um projeto para inserir no calendário estadual e oficial do Estado de São Paulo o mês de maio como mês de referência e visibilidade a esse tema. Qual que é a intenção? Levar informação às diversas mães que eventualmente passam por essa questão, que existe saída, que existe tratamento, que elas têm que ter um suporte adequado, psicológico, psiquiátrico, para que elas ultrapassem e saiam, né, que tenham uma luz no fim do túnel, que saiam dessa questão de depressão pós-parto e de estresse pós-traumático. Então aprovamos esse projeto em maio, que é o mês dos Dia das Mães, por isso mês maio furta-cor. Mês de maio, Dia das Mães, e furta-cor é uma cor que ela muda, a furta-cor é uma cor que ela se altera conforme a luz que ela recebe, que é o caso da saúde materna. A mãe em gestação, ela pode ser uma extrema alegria, como pode ser uma extrema tristeza. Então, conforme a luz que ela recebe, a atenção que ela recebe, a sua natureza pode ser alterada. E é esse o nosso objetivo, dar luz nesse tema e que seja algo difundido no Estado de São Paulo a partir de agora que aprovamos nossa lei, para que a gente traga aqui para a Assembleia e outras casas e outras instituições e faculdades a discussão sobre esse tema e principalmente a informação para as jovens, para as mães, como lidar com essa questão da depressão pós-parto. Dentro do projeto ligado à saúde feminina, eu também tive contato com uma série de policiais femininas que ainda hoje têm a sua licença maternidade iniciada a contagem a partir do parto. Porém, muitas têm o parto prematuro, ou seja, a criança nasce e fica hospitalizada 15, 30, 45 dias, 60 dias. E a licença maternidade da policial feminina está sendo contada já. Ela está perdendo licença maternidade e o bebê, o filho, nem está em casa. Então nós apresentamos um projeto e já está caminhando nas comissões esse projeto. Eu acredito que vamos aprovar em breve, para que a contagem da licença maternidade de todas as servidoras públicas de São Paulo, não só das policiais militares, mas de todas as mulheres servidoras públicas do Estado de São Paulo, passe a ter a sua contagem na alta da mãe e do filho. Quando forem para casa, que inicia a contagem da licença maternidade. É um projeto, um pequeno detalhe que a gente altera na legislação, mas que faz na ponta da linha para aquela mãe que vai ser beneficiada com essa legislação, faz uma grande diferença. Inclusive, os dois se convergem, porque a saúde mental da mãe, inclusive com filho prematuro, está totalmente ligado com os cuidados que ela consegue proporcionar ao seu filho, né? Sensacional. E um assunto vai constituindo esse grande mosaico, né, que a gente tem acompanhado aqui na fala do senhor. Deputado, é claro que toda mãe, num futuro, quer um filho dentro de uma escola. E essa escola, além de um ensino de qualidade, segurança. A gente cai lá naquele início do nosso bate-papo falando sobre segurança, mas a segurança na escola também é um tema que o senhor tem acompanhado de perto numa frente parlamentar. Exatamente. Quando eu cheguei aqui na Assembleia Legislativa, tivemos naquele mesmo período o episódio fatídico no Morumbi, um ataque a uma escola, a gente chama de agressores ativos. São agressores que entram num ambiente, pode ser escolar, pode ser de teatro, pode ser de show, de cinema, enfim, fazendo vítimas, agredindo pessoas aleatoriamente, procurando como objetivo de causar ferimentos e mortes. É uma modalidade criminosa não tão nova, porém veio à tona com força esse assunto, essa discussão e essa preocupação veio somente agora em 2023, em que pese o primeiro atentado em escola no Brasil ter sido em 2001, 20 anos atrás, 22, 23 anos atrás.
mas só agora em 2023 veio esse assunto de maneira enfática na mídia, né? E chegando na casa, eu como um membro das Forças Especiais da Polícia de São Paulo, eu sou caveira, né, formado em operações especiais, trabalhei no COI, atuei em ocorrências dessa característica, dessa natureza enquanto na ativa, então eu me vi na obrigação de fazer alguma coisa, porque quando aconteceu esse ataque, iniciou-se uma discussão no parlamento, só que uma discussão vazia, começou a politizar a discussão. Isso é da direita, isso é culpa da direita extremista, isso é culpa da esquerda que autoriza o crime, que passa a mão na cabeça do criminoso. E eu vi os parlamentares discutindo sobre o assunto, só que eles não sabiam nada a respeito sobre o que é um agressor ativo, o que é uma segurança nas escolas, que tipo de crime é esse. E aí eu me posicionei publicamente na Assembleia Legislativa sobre esse tema e acabei ganhando a pauta, entre aspas, né? Eu consegui tomar conta dessa pauta porque até parlamentares mais antigos falaram assim para mim, Telhada, ninguém sabe o que está falando aqui, só você conhece esse assunto. E aí eu falei, qual ferramentas eu tenho? Vamos criar uma frente parlamentar. Foi a ferramenta que eu encontrei naquele momento. Fizemos uma série de reuniões ao longo do ano de 2023 com especialistas da polícia, professores, alunos, associações de pais e mestres, estudiosos desse tema, faculdades, psicólogos, psiquiatras. Cada reunião vinha acrescentando um profissional de uma área e a gente chegou no final, junto com a Secretaria de Educação, numa proposta que foi aprovada dentro do PPA, que é o Programa Plurianual do Estado de São Paulo. Nós conseguimos colocar uma emenda e criamos para o Estado de São Paulo um plano de contingência, um plano de incidentes, né, de gerenciamento de incidentes escolares. Então hoje o Estado de São Paulo tem o seu plano de gerenciamento de incidentes baseado no gerenciamento de crises, mas adaptado para essa modalidade, que tem todo um modelo de atuação para cada escola dispor desse modelo e colocar em prática. O que falta a partir de agora? Justamente a pulverização disso no Estado, a instrução na ponta da linha. O certo é que cada escola municipal, estadual, particular inclusive, tenha conhecimento dos protocolos de segurança, saiba como agir, tanto os professores e diretores, quanto os alunos. É esse o nível que nós temos que chegar de maturidade no Brasil. Nós ainda não estamos lá, ainda não estamos. Outros países estão, nós não. Nós ainda temos medo de falar sobre segurança do ambiente dentro da escola. Muita resistência, até por razões ideológicas, políticas. Vai falar de segurança dentro da escola, como que o aluno vai ver isso, tal? Gente, é algo normal. É a mesma coisa que falar de incêndio. Nós não temos protocolos de extintor de incêndio, de CIPA. Toda empresa tem o seu CIPA, seus funcionários treinados para agir diante de um incidente de incêndio. Nós temos que ter isso para agir diante de um incidente criminoso. Porque depois que aconteceu, não adianta mais. Por causa da falta dos protocolos, vidas serão perdidas. Então, agora o meu embate está parcialmente vencido. Eu consegui criar um plano de gerenciamento de incidentes. Agora eu tenho que fazer o Estado convencer as autoridades, os diretores de escola, os diretores regionais de ensino a colocarem isso em prática. E aí sim a nossa missão vai começar a ser difundida e eu tenho certeza que no futuro vidas serão salvas por causa dessas alavancas que a gente acionou agora no nosso mandato. Vamos falar sobre defesa civil? Claro, claro. Fique à vontade. Defesa civil também foi uma experiência que eu tive já como parlamentar. Eu não fui bombeiro na ativa, apesar do bombeiro fazer parte da Polícia Militar, eu não tive a oportunidade de ser bombeiro, mas quando ingressamos no parlamento, participamos com a Defesa Civil do Estado lá do episódio dos desastres em São Sebastião, e eu percebi que era uma baita de uma bandeira, uma baita de uma secretaria de Estado, com pessoas profissionais, engajadas, com conhecimento profundo no assunto, mas que não tinham voz, não tinham representatividade dentro da Assembleia Legislativa. E aí eu falei, poxa, temos que trabalhar. Então,
a Defesa Civil era igual à polícia. Tudo remete à nossa experiência como policial. Quando que as pessoas lembram da polícia? Quando precisa. Quando está sendo roubada, quando tem uma emergência, liga o 90. Ninguém lembra. Quando está tudo bem, ninguém lembra. A Defesa Civil é a mesma coisa. Ninguém lembra da Defesa Civil, ninguém lembra de equipar a Defesa Civil, ninguém lembra de dar recurso para a Defesa Civil, de dar conhecimento, de obra de emergência da Defesa Civil, ninguém lembra. Só lembram quando acontece o desastre, quando está na emergência. Aí é tarde, porque já aconteceu. Então, um dos espíritos da gestão política, eu acho que é esse, é você se antever ao problema, né? Então, sentei com o secretário de Defesa Civil, que é o Coronel Engel, um coronel da Polícia Militar, ele é chefe da Casa Militar e acumula a pasta da Proteção e Defesa Civil. Sentei com ele e falei, eu quero ajudar. Como podemos levar as suas necessidades para o parlamento? E aí também encontramos a frente parlamentar como uma maneira de dar visibilidade no tema, porque tudo começa com a discussão. Eu odeio a ideia de tudo que sai da minha cabeça é maravilhoso. Ah, porque eu sou o deputado, eu sei tudo, eu conheço todos os assuntos. Não, é muito longe disso. Cada ideia que surge na minha cabeça, a primeira coisa que eu faço, chamo a equipe. Senta aqui 6, 7, 8 pessoas, pessoal, tive essa ideia, o que vocês acham? Vamos discutir. Eu quero ouvir as pessoas, eu quero ouvir as ideias, eu quero que agregue comigo. Então, chamei a Defesa Civil, fizemos a frente parlamentar, convocamos todas as defesas civis municipais do estado todo, num ato aqui, mais de 400 pessoas, lotou aqui o nosso salão, aqui o nosso auditório, e dali começaram a surgir ideias, surgir sugestões, aquele verdadeiro, como chama, brainstorm, né, que ficou uma época, tempestade de ideias. E aí nós fomos, claro, opa, isso aqui dá, isso aqui não dá, fomos ali peneirando. A primeira a gente já alcançou, que é justamente a criação de um fundo estadual da Defesa Civil para que a gente esteja apto a captar recurso federal, recurso nacional, porque em Brasília já existe um Fundo Nacional de Defesa Civil. São Paulo não tinha até hoje. Então, como captar recurso do Fundo Nacional se nós não temos um fundo estadual? Como captar, por exemplo, doações? Quando aconteceu o episódio em São Sebastião, diversas empresas, pessoas físicas quiseram doar para socorrer as vítimas lá na Baixada, lá no Litoral Norte, e não tinha para quem doar. Ou era o Fundo Social, que fica muito limitado, ou teve que utilizar de ONGs, utilizar de associações para captar essas doações. Poxa, mas essa ONG é de uma pessoa, não é do Estado, não é da Defesa Civil. E aí, quem que vai ter acesso a esse fundo? Foram milhões e milhões de reais. Então, não foi bacana. Faltou um mecanismo. E, infelizmente, a gente percebe e a gente evolui na crise. Essa é a verdade. A gente evolui quando percebe a necessidade. Então, conseguimos apresentar um projeto. O presidente aqui da Assembleia está ciente, o governador sinalizou que quer esse fundo, apesar dele ele quer derrubar outros fundos do Estado, mas esse Fundo de Defesa Civil, ele percebeu que é importante e ele falou, pode aprovar, conversa com o presidente que nós queremos. Então, hoje na Assembleia já existe um movimento para que esse Fundo de Defesa Civil seja aprovado pelos deputados, talvez até como um projeto conjunto da Casa, para demonstrar justamente a contribuição da Assembleia. Vai ser, através dele, possibilitado angariar recursos para a Defesa Civil, para ajudar as prefeituras com pontes, com obras, com canalizações, com encostas, reformas, enfim. Vai desafogar, tenho certeza que vai desafogar muitas prefeituras. E, mais uma vez, eu sempre foco a minha atuação na preservação de vidas. Quando eu falo de segurança escolar, é para preservar a vida de aluno, de professor. Quando eu falo de segurança pública, é para preservar a vida do nosso policial, do nosso cidadão de bem. E, e como terceiro fator, do marginal também. A gente quer que ele seja preservado, é claro. E quando eu falo de defesa civil, a nossa intenção é preservar a vida, porque ela vai acontecer de novo. A chuva vai vir de novo. A enchente vai acontecer. Cada vez mais comuns, inclusive, né? Os desastres naturais têm acontecido cada vez com maior frequência. Então nós temos que nos preparar para que não chore lá na frente o leite derramado. Deputado, infelizmente o nosso tempo se esgotou. Está demais interessante. Mas antes de encerrar, eu gostaria de uma palavra do senhor. E por falar em palavra, permita-me, por gentileza,
Na Bíblia, o livro mais conhecido no mundo, mais famoso, diz que seria do telhado em que as pessoas deveriam ecoar a voz daquele que traria as ordens. O senhor está no maior parlamento estadual da América Latina. O senhor trocou o figurino, mas o senhor tem uma ferramenta muito importante. E a voz do senhor está sobre os telhados. E que ela vá, que ela ganhe espaço. Qual seria a próxima palavra aqui na tribuna para o cidadão paulista? Poxa, que palavra, hein? Obrigado pelas palavras que você colocou, que eu acho que é justamente esse o norte. A responsabilidade de servir a população nesses 20 anos de carreira que eu tenho entre polícia militar e parlamento, eu vejo ambos como um serviço público e um serviço de prestação ao próximo. A responsabilidade e a honra que eu tenho em ocupar uma cadeira hoje aqui na Assembleia Legislativa e o que eu carrego sobre os meus ombros no intuito de bem representar o cidadão de bem, talvez eu nem consiga expressar em palavras o quanto eu me sinto honrado em ter essa oportunidade. E o meu objetivo e o que eu deixo a todos que nos assistem, que nos acompanham, seja na rede social, seja no nosso trabalho, o que eu quero deixar é que a nossa intenção é sempre fazer o bem, é sempre trabalhar pelo interesse coletivo. Eu acredito em São Paulo, eu acredito no Brasil. Se não fosse dessa maneira, eu não deixaria a minha carreira policial militar, que era próspera. Eu era um capitão da Polícia Militar, chegaria tranquilamente a coronel dentro da ativa e deixei, porque eu não posso voltar mais para a minha carreira, deixei para trás para vir para a política porque eu acredito no Brasil e em São Paulo. E eu acredito que essa mudança tem que vir através da política. É a ferramenta democrática, é a ferramenta que o cidadão tem para colocar pessoas que o representem e para que seja a força motriz geradora da transformação para o nosso futuro. Eu quero ver meus filhos, meus netos, as nossas próximas gerações muito melhor do que nós hoje. Não só na questão de desenvolvimento humano, desenvolvimento social, econômico no nosso país, mas culturalmente. Porque hoje a gente vive uma guerra de ideias e de narrativas em todas as pastas, mas principalmente na questão de segurança pública e do crime. Então, eu confio num Brasil melhor, eu quero fazer parte dessa transformação. Meu gabinete está à disposição e aberto para todos que nos acompanham, para que dê também sua contribuição e participe conosco dessa fase que vivemos hoje, que eu tenho certeza que é uma fase histórica. Nós vivemos uma fase, uma geração que no futuro nós olharemos e teremos a certeza de que foi um divisor de águas. E a gente está em pleno curso dessa geração e dessa fase que eu tenho certeza que vai colaborar com o desenvolvimento e com a qualidade de vida de cada um que nos assiste aqui. Esse é meu objetivo em estar na política, ajudar e fazer o bem. Deputado Capitão Telhada, muito obrigado. Obrigado, meu amigo. Deus abençoe. Amém. E a você que esteve conosco durante a transmissão do programa JK, muito obrigado pela sua companhia, sua audiência. A gente se encontra na programação da Rede Alesp.